Então, bom dia, meu povo, bom dia. Vamos começar, o dia de hoje com o estudo do livro de Tiago, capítulo 2, tá? Então, eu vou começar aqui com uma oração e depois a gente já entra aqui no estudo aqui, desse capítulo. Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, e nós te agradecemos pelo dia de hoje, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui, Senhor Jesus, para ouvirmos mais a Tua palavra, Senhor, para conversarmos e discutirmos aqui, Senhor Jesus, tudo que lemos no capítulo 2 do livro de Tiago, Senhor Jesus. Então, traz a nossa memória, Senhor, nos refresca, Senhor Jesus, tudo que estudamos aqui nesse capítulo, ó Pai, e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, em nossas atitudes, em nosso modo de ser e de agir, tudo que nós estamos aprendendo aqui nesses estudos, ó Pai, no conhecimento da Tua palavra, Senhor Jesus. Fica conosco. Nos ensine, Senhor Jesus, a cada dia ser líderes melhores, Senhor Jesus, para as nossas vidas, autoliderança, como líderes das nossas famílias, dos nossos filhos, do nosso lar e também do nosso trabalho, Senhor Jesus, em especial com o convívio com as outras pessoas, as pessoas que nos cercam, que estão ali ao nosso redor, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, vamos lá. O capítulo 2 começa já falando sobre acepção de pessoas, né? Bom, para o Cristiano que é novo, deixa eu só apresentar aqui. Nós fazemos o estudo dessa Bíblia aqui, tá, Cristiano? Que é a Bíblia da Liderança Cristã. Então, é uma Bíblia que ela traz um conceito, né? Cada livro, cada capítulo, versículo e tudo, ele traz um comentário do John Maxwell, que é um grande escritor de livros, de vários livros, né? Aqui, ó, a informação dele, tá? É um escritor que traz... Ele já escreveu muitos livros, né? Focado em liderança. Então, ele busca aqui na Bíblia, né? Trazer conceitos, trazer algumas explicações mais focado na liderança. Então, a gente sabe que nós nascemos, né? Para liderar. Deus nos fez para isso, né? Ele nos deu o domínio dessa terra, né? E todos nós praticamos a liderança, né? Algumas pessoas não trabalham especificamente né? Assim, tão declaradamente como nós trabalhamos, né? Na questão de liderança de pessoas e tudo, ensinando, inspirando outras pessoas a fazerem aquilo que nós fazemos, né? Mas toda pessoa, ela pratica pelo menos a autoliderança ela pratica, né? Porque desde o ato de você decidir estar aqui, nesse horário, acordar às 5 e pouquinho da manhã para estar aqui estudando, isso já é um ato de autoliderança, né? A partir do momento que você escolhe a roupa que você vai vestir todos os dias, já é um ato de liderança, né? Enfim. Então, todo ser humano, ele pratica autoliderança, né? Consigo mesmo. E algumas outras, né, tem a liderança dentro das suas casas, né? Alguns se tornam líder de seus irmãos, né? Líder de dentro de casa, mesmo como chefe de família, enfim, tá? Então a gente tem feito esse estudo aqui muito para nos ajudar, né? Na liderança também dos nossos times, da nossa equipe, como trabalho, né? Como ferramenta de trabalho, tá? E às vezes a gente fala muito focado na liderança aí de Mary Kay, né? Porque é o nosso nicho, nosso ramo, mas muitas vezes também traz muitos conceitos da autoliderança, traz o conceito da liderança dentro do lar, né? E tudo mais, tá? Então, o capítulo de hoje é o capítulo 2 do livro de Tiago. Nós já viemos estudando o livro de Provérbios, já fizemos o estudo dele inteiro, né? E todas as aulas já estão gravadas lá no meu link do YouTube. Aí lá no grupo do WhatsApp, eu mando depois o meu canal para você seguir, caso você queira assistir as outras aulas, tá bom? Então vamos lá. A concentração agora do estudo vai ser Tiago 2, do versículo 1 ao versículo 9, tá? Que fala assim, ó: relacionamentos e liderança não podem ser separados. E mais, líderes devem aprender a se relacionar
com as pessoas baseadas em uma decisão e não em uma reação. Nós devemos amar as pessoas sem nos importar com o que elas, eventualmente, podem nos oferecer em troca, né? Aqui os primeiros versículos ele fala sobre acepção de pessoas, né? Que a gente não deve tratar as pessoas de forma diferentes pelo fato do que elas possam ou não, né, nos oferecer. Então, Tiago 2 inicia falando sobre o pecado da discriminação, ou seja, fazer essa discriminação, né, é de fato um pecado, tá? A Bíblia traz como um ato, né, pecaminoso da nossa parte. Os líderes não devem tratar bem uma pessoa rica e mal uma pessoa pobre. O amor deve ser incondicional, tá? Porque, de fato, né, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender a questão do amor. A gente acha, porque o amor é um sentimento que ele deve brotar, né? Amor é diferente de paixão. Amor é decisão, né? Amai uns aos outros. Isso é um mandamento. É Deus mandando, né? A gente praticar esse ato, né? De amar, de amor ao nosso próximo. Então, é diferente de paixão. Quando você conhece alguém, que você se apaixona por uma determinada pessoa, é algo que brota, né? Paixão é aquela coisa, né? Aquele misto de emoções que a gente vai tendo, né? De sentimento louco, que às vezes, né, no início a gente tem dificuldade de entender. E, ok, isso aí a gente vai dizer assim, é mais carnal, né? É mais a questão da pele, a questão, né, da afinidade que você vai criando ali, né, ao conhecer a pessoa, mas é algo que dura pouco, tá? A paixão, ela vai durar no máximo ali entre 2, 3 anos. Deixa eu prender meu cabelo, eu estou me olhando aqui na tela, meu cabelo está tão sujo que eu estou me achando, sabe quando você está... E agora amor não, amor ele é decisão, sabe? Amor é aquela questão, é aquela coisa assim de você acordar todos os dias e tomar uma decisão na sua vida. Sabe assim, tipo Alcoólicos Anônimos? Por mais um dia eu decido te amar, sabe? E isso é em tudo, tá? É em relação conjugal, né? Marido e mulher, é em relação com pai e mãe, né? A gente tem que amar os nossos pais, independente de quem eles são, né? A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, que te prolongarão os teus dias na terra, né? É um mandamento com promessa, né? A questão do honrar pai e mãe. Mas a Bíblia não fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe se eles forem bonzinhos com você, se eles forem pacientes, se eles forem legais, né? Se eles te derem o que comer, né? Então, se eles cuidarem de você, aí você honra. Não, a Bíblia não fala isso, né? Ela simplesmente dá uma ordem, honra pai e mãe, ponto. Não diz se o pai é legal, se não é, se cuidou de você, se não cuidou, enfim, tá? O amor deve ser incondicional. Isso significa que devemos tratar todas as pessoas da mesma forma? De modo algum. Nós devemos tratar as pessoas individualmente, com base nos dons interiores que elas têm, e não na aparência externa. Tá? Os líderes devem identificar os talentos que existem nas outras pessoas, para depois, na posição mais adequada para cada uma delas, encorajá-las a usar bem os seus dons, né? Então, aqui ele pede para que a gente observe um diagrama, né? Que está aqui, que ele traz logo aqui abaixo. Primeiro, né? Amar as pessoas. Então, é a primeira coisa. Incondicionalmente, independente de quem ela seja. Independente da aparência física, do credo, né? Da religião que ela pratique, independente de cor de pele, independente de classe social, né? Enfim, amar as pessoas, ponto. É um ser humano, ponto. Né? E tomar um pouquinho de cuidado também, tá? Isso aqui me trouxe à mente agora, né? Tem pessoas que, meu Deus do céu, eu vejo assim até de uma forma... que absurdo, né? Tem pessoas que amam muito os animais. Ok,
Tá correto, a gente deve amar de fato os animais. Porém, a gente tem que entender que o ser humano foi um ser mais amado por Deus, né? Nós somos meninas dos olhos de Deus, né? Tanto nós mulheres como nós homens, né? O ser humano em si, né? Foi Deus mandou o seu filho para morrer por quem? Por nós. Nós, seres humanos, ganhamos vida eterna, né? Animal não tem salvação, gente. Isso não significa que eles são mais ou menos do que nós. Não estou entrando nesse mérito, tá? Mas muitas vezes eu escuto pessoas que são defensores dos animais e tal, isso, aquilo, e que soltam, né, a seguinte frase: ai, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Ai, porque existem animais que são muito melhores do que seres humanos, né? A gente tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de fala, tá? Porque nós, seres humanos, somos, de fato, as pupilas, né? As meninas dos olhos de Deus, né? Deus mandou o teu filho para que nós, seres humanos, pudéssemos ter, né, a salvação, pudéssemos viver, né, uma vida eterna ao lado de Cristo, tá? Isso não significa que isso vai nos dar vazão para maltratar animais de forma alguma, mas você querer colocar um animal, né, o amor a um animal acima do que o amor a um ser humano, cuidado, cuidado, né? É mais nessa questão, tá? Então aqui fala a questão, né? A primeira questão, amar as pessoas, posições e tarefas, reconhecimento e incentivo, né? Então, no 1 aqui, amar as pessoas. Eu as amo com base em uma decisão incondicional. Assim como Jesus, né? Veio, morreu por nós, independente dos pecados que eu cometi ou não, independente das atrocidades que passam pela minha mente ou que eu possa vir a cometer como ato, tá? Jesus morreu por todo e qualquer ser humano. Ele nos amou incondicionalmente. E é isso que ele pede de nós, né? Mas a nossa carne pecaminosa, às vezes é difícil para a gente, né? Por exemplo, às vezes, vamos só citar um exemplo, né? Às vezes você está na rua, andando na rua e tudo, vê uma pessoa muito bem vestida e te pede uma informação. Você dá uma informação tranquilamente, né? A pessoa está bem vestida, bem alinhada e tal, isso e aquilo. E às vezes vem alguém maltrapilho, mal vestido, às vezes até não cheirando muito bem. Só do fato dessa pessoa já chegar perto de nós, a gente, né? Você já assusta. Você está dirigindo, né? E chega alguém maltrapilho próximo, qual que é o primeiro ato que a gente faz? Levantar o vidro, né? Por medo, por insegurança e tudo mais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De achar que a pessoa que está bem alinhada é melhor do que aquele que não está, né? Enfim, aqui a Bíblia traz essa lição para nós, né? Eu sei que às vezes é um ato muito... É complicado, né? Falar, colocar dessa forma. Até ontem, quando eu estava estudando esse capítulo, eu fiquei imaginando algumas situações, né? Quantas vezes aqui no centro de São Paulo, por exemplo, principalmente depois da pandemia, piorou muito, né, essa questão, né, da Cracolândia, do pessoal que usa droga, né, que fica espalhado ali pelo centro de São Paulo. É muito difícil, né, a gente conseguir ter esse tipo de atitude, até dessa atitude, né, de não sentir medo, quando vem alguém, às vezes, mal vestido, te pedir informação e tal, porque, infelizmente, nos dias atuais que a gente tem vivido, né, é muito complicada essa situação, né, principalmente até para quem já foi assaltada, que foi o meu caso, né? Eu que já sofri um assalto, às vezes até assim, sem perceber, eu tô ali, uma moto que passa do meu lado, eu já entro em pânico, né? Porque eu relembro tudo que eu passei. Então, assim, é muito desafiador, mas
é algo que a gente deve praticar no nosso dia a dia, né? E no 2 aqui, ó, posições e tarefas, né? Qual que deve ser a minha resposta em relação a isso, né? Eu os coloco em posições de acordo com os seus dons. Todos nós temos dons e talentos que Deus colocou dentro de nós, né? Os talentos são coisas que a gente vai praticar, e você vai aprimorar. Dons são coisas que Deus te deu como um dom natural. Aquilo é natural, seu, é nato. Você vai conseguir desenvolver aquilo muito quase sem esforço nenhum. Você é um dom, né? Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de línguas, por exemplo. Eu tenho um primo meu, que ele aprendeu a falar inglês sozinho. Foi algo tão natural. Claro, depois a mãe dele aprimorou, né? Colocou ele na escola, pagou, né, os estudos para ele, tal, isso e aquilo. Mas ele, desde pequeno, ele sempre teve muita facilidade, né, de falar inglês, né, de aprender outros idiomas. Como também de instrumento, né? Ele sozinho aprendeu a tocar violão, tocar teclado. É um dom natural dele, né? Tem pessoas que têm o dom da comunicação. Tem pessoas que facilmente sai, se relaciona, fala. Agora, tem outras pessoas que vão precisar praticar isso, né? Vai precisar de um pouquinho mais de esforço, mas se ela se esforçar, né, ela consegue, porque todos nós somos dotados de dons e talentos, tá? E tudo que um único ser humano for capaz de realizar, qualquer outro é capaz também de fazer. Então, assim, eu não tenho o dom de ter, né? Deus não me deu um dom de uma voz maravilhosa e tal, onde eu saio aqui cantando. Mas se eu estudar, se eu praticar, né? Se eu souber como colocar a minha voz, eu vou poder cantar, né? Talvez por esse não ter sido meu dom, eu não seja uma pessoa Ivete Sangalo da vida que vai atingir um tremendo de um sucesso, mas todo ser humano é capaz de cantar, né? O Tem pessoa... que Diga. ontem eu conversando com uma pessoa, com meu namorado, né? E aí a gente conversando sobre perfil de pessoa. Ele falou assim, Uhum. Paula, é porque tu é assim, aberta, os dentes só sorrindo, que todo mundo vai ser. Então, eu não sou assim como você não, e tal. A gente falando de um comportamento, né? De uma Uhum. pessoa que, de repente, a forma dela amar as pessoas é daquele jeito. A forma dela se relacionar é mais fechado. Aí ele pegou e falou assim, isso não quer dizer que ela não ame. É porque como é? Todo mundo é igual a você, que fica aí com os dentes abertos, se dando para todo mundo. Aí eu falei assim, mas eu faço isso com naturalidade, não tem nem como não ser Paula. Não tem como ser Paula. Aí ontem a consultora teve lá, a primeira vez no meu espaço, ela falou assim, Paula, mulher, quando Maria me convidou, eu falei assim, eu vou lá para ajudar essa Paula deve ser mentira. Aí depois ela disse que não era nada. Não, esse aqui agora eu vou fazer um vídeo para tu falar. Tu pensou que nem combina com Paula ser mentira. Então, eu acho que o dom da comunicação, Deus, um dos meus dons que Deus me deu aí é de comunicação e relacionamento. Eu sou muito dada, assim, para as pessoas. É, E aí, só Deus para proteger, né, Fê? A gente vai pedindo sabedoria na caminhada, porque a gente não está no coração do outro, e a gente não vai se relacionar com medo do outro nos decepcionar. é. Não pode, eu acho, né? Assim, no meu entendimento, é você, Deus, só o Senhor conhece meu coração e conhece o coração da outra pessoa. Então, me proteja se vir alguém com mais intenções, né? Se Uhum. aproveitar desse meu dom da comunicação, do querer ajudar, do querer ser dada. É isso aí. E isso é muito importante, essa reflexão aí que você fez, Paula, porque assim, tem muitas pessoas que acabam se fechando, né, para esse dom natural que Deus deu, justamente por ter tido feridas, né, de alguns relacionamentos, por ter sido uma pessoa muito aberta para relacionamento, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque tem pessoas que acabam se fechando muito para a vida, se tornando até pessoas amarguradas e tal, por ter sido, né, durante longo tempos, pessoas assim expansivas como você e tal, aberta para relacionamentos, se relacionar com todo mundo e ter se decepcionado, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque é de fato o que o inimigo deseja, né? Ele nos, assim como Deus nos conhece, o inimigo também nos conhece, porque ele faz leitura, né, de quem nós somos.
E muitas vezes ele sabe que para você, como é um dom natural teu isso, né? E ele sabe que você obtém muito sucesso porque você está colocando em prática cada vez mais o dom que Deus te deu, então vão ser áreas que ele vai querer te atingir, né? Ele não quer que você alcance todo o teu potencial naquilo que Deus te colocou como um dom natural de vida, né? Porque, óbvio, você vai ter muito mais sucesso se você se dedicar a coisas no qual você consiga ter mais, né, naturalidade de colocar para fora, de aflorar de fato, né, esse dom natural que você tem, né? Mas também ao contrário, pessoas que são muito tímidas, pessoas que são muito fechadas, né? A gente tem que, claro, ali é o jeito da pessoa, a gente não deve querer com que o outro mude, muda, né? Você tem que mudar esse seu jeito e tal. Tem pessoas que de fato são mais fechadas, são mais retraídas, né? Então a gente deve buscar qual é o dom que aquela pessoa tem. Muitas vezes aquela pessoa não tem esse dom como você tem, né, da comunicação, de chegar, falar com todo mundo, chega expansiva, onde chega faz amizade com todo mundo. Tem pessoas que são mais fechadas. Mas a gente tem que buscar também o quanto isso também atrapalha, né? Naquilo que a pessoa busca. Por exemplo, eu tive uma consultora minha que esse final de semana, essa semana que passou, ela simplesmente falou: Fê, não dá mais para mim, não quero Mary Kay, eu gosto de fazer Mary Kay. Olha só a frase dela. Eu gosto de fazer Mary Kay, eu me sinto bem fazendo Mary Kay, eu amo fazer Mary Kay. Mas para mim não dá. Não dá, eu vou parar. Eu já vi que não dá fazer Mary Kay, porque eu tenho vergonha de falar com as pessoas e tal, isso e aquilo. Então, ela deixou, né, com que o inimigo plantasse coisas ali na cabeça dela. Né? Ela permitiu. Eu tentei de tudo, né, convencê-la para que ela não desistisse e tudo mais, para que ela não parasse de fato o negócio dela. Ela falou: não quero, não quero. Veio até aqui em casa, deixou até todos os materiais dela, sacolinha, me deu, sabe, essas coisas, tudo, né? Tipo, entregou mesmo tudo que ela tinha, porque ela falou: não quero, porque eu estou sofrendo com isso, que não sei o quê. Né? Tipo assim, ela entregou os pontos. Aí eu paro para pensar, quem é que venceu nessa batalha? Né? Porque é uma pessoa que, assim, porque ela teve uma linguagem muito, muito dúbia, né, nesse sentido. Olha, eu amo fazer Mary Kay, eu gosto de fazer Mary Kay, eu gosto de estar, né, com vocês, eu gosto de assistir o treinamento. Nossa, eu amo quando quando eu saio para fazer uma sessão e eu vendo, eu amo essa sensação, sabe? Eu amo poder ensinar para outras mulheres, beleza, tal, isso, aquilo. Mas eu vi que sozinha eu não consigo. Né? Porque ela entendeu que assim, o negócio Mary Kay é um negócio no qual assim a gente pode inspirar, a gente pode motivar, a gente pode incentivar as pessoas a desenvolverem, sim. Só que é um negócio solitário, né? Por exemplo, como iniciadora dela, eu não conseguiria estar 100% do meu tempo ao lado dela. Então é um negócio que ela vai precisar praticar sozinha, né? Mas ela, de fato, ela se viu assim, ó, sem forças mesmo para continuar e não quis mais, por mais que, né? Porque ela iniciou, acho que um mês, um pouquinho depois, foi que eu fiz a cirurgia. Então eu fiquei todo esse tempo aí sem poder dar, né? Sem poder fazer aquele trabalho juntamente ali com ela, tudo, né? De ir para o campo mesmo com ela. Daí eu falei para ela, poxa, agora eu estou me recuperando, eu conseguiria, né? Eu consigo ir para a rua com você, vamos lá, vamos fazer. Mas ela entrou assim num estado de pânico tão grande, porque eu dei algumas dicas para ela, né, de como ir para a rua, fazer alguns contatos frios, ou então fechar parceria com o estabelecimento, que é algo que eu gosto muito de fazer, né? E ela se viu em pânico. Não conseguiu sair de casa, começou a chorar, disse que o marido dela chegou em casa e ficou incentivando ela a ir, e ela se sentiu assim, sabe, travada, entrou em pânico e não conseguiu sair. E veio aqui e deixou todas as coisas dela. Mas também são escolhas, né? São escolhas que a gente faz na vida. Ela escolheu entregar os pontos, ela escolheu, né? Então, assim, dificilmente vai ser uma pessoa que vai conseguir avançar. Eu não digo não só em Mary Kay, ok, dela não querer dar continuidade em Mary Kay, mas entende que esse ato dela, né, de não querer avançar, dificilmente ela vai conseguir avançar em qualquer outra coisa da vida dela, que peça isso, que peça relacionamento com pessoas. E não tem jeito. Tudo que nós formos fazer, até se ela for trabalhar com tecnologia da informação,
né, atrás de um computador. Vai ter momentos que ela vai precisar se relacionar com pessoas. Não tem jeito. Né? 3, reconhecimento. Eu reconheço o valor e a contribuição de cada uma delas, de cada uma das pessoas, né? Então, a gente tem que olhar para cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. Então, na nossa unidade, a gente vai encontrar pessoas que são extremamente faladeiras, expansivas, que se relacionam com todo mundo. Já vai ter aquela outra que é mais quietinha, mas é aquela pessoa que se preocupa no bem-estar, né, do próximo. Né? E eu costumo dizer que, assim, ó, as pessoas que são muito faladeiras, que são muito expansivas, não estou dizendo que, por exemplo, Paula, que você não é uma pessoa que se preocupe com o outro, tá? Mas, normalmente, as pessoas que são mais assim, são aquelas pessoas como é que fala? De personalidade mais... tem a dominante, a estável, a conforme e a... Influente. Influente. O influente... Normalmente é aquela pessoa que muitas vezes não consegue dar tanto atenção, né? Ela fala tanto que ela tem dificuldade de ouvir, né? E talvez aquela pessoa que ela é mais quietinha, o perfil de mais estável, é aquela que menos fala e mais escuta, né? Então, a pessoa que ela é dominante e influente, ela tem essa dificuldade de escutar, né, as pessoas, de perceber as pessoas, né? Então, são coisas que a gente precisa aprimorar no nosso ser, né? Em nós, na nossa liderança, de perceber mais o outro, perceber que nem todo mundo vai ser igual a nós, que nem todo mundo vai conseguir chegar nos lugares e se fazer visto, né? Então, cabe a nós, como líderes, identificar isso. Bom, deixa eu ver o que vai. Eu vou dar um exemplo aqui. O que a Uyara tem? Né? A Uyara, ela não é igual a mim, por exemplo, que fala, que acontece, que chega, que... Tá, mas qual que é o perfil da Uyara? Então, até para o nosso negócio, é bem importante que a gente entenda um pouquinho sobre a questão dos perfis comportamentais. Isso, como líder, né, na nossa liderança, isso ajuda muito. Você entendendo. Uma das coisas aqui na minha casa que me ajudou muito, melhorou muito o meu casamento, foi entender o perfil comportamental do meu marido. Porque ele tinha muitas atitudes aqui em casa que, gente, olha, era difícil de entender. Meu Deus do céu. Assim, ó, eu com meu marido, 8,80. Nós somos assim. E muitas vezes a gente brigava por besteira, por besteira. Eu sou dominante, num nível bem alto, né? Dominante e influente. E meu marido, ele é conforme. Só que a conformidade do meu marido é num nível muito extremo. Tipo assim, meu marido bateu lá quase 90% de conformidade e estável, conforme estável, sabe? Mas o estável ficou numa linha abaixo dos 50%, ou seja, ele é conformão, né? Eu brinco com ele, vai lá, seu conformão. Pensa naquela pessoa que tudo, a vida dele tem que ser planejada nos mínimos detalhes. E eu, por ser muito dominante, para mim não existe rotina, não existe programação, sabe? Claro que assim, tudo que falta em mim por eu ser muito dominante, ele me completa, né? Porque são dois extremos, né? Então, de fato, ele me completa. Sabe aquela questão dos opostos se atraem? É mais ou menos isso. Mas o dia a dia é muito desafiador, né? E eu percebi, depois disso que eu entendi sobre o perfil comportamental, que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com o conforme. Porque o conforme, ele precisa tudo dos mínimos detalhes, tudo muito explicadinho. Você vai perceber que uma consultora sua, quando né, ela tem um pouquinho desse perfil de conformidade, por exemplo, assim, você vai dar uma tarefa para ela fazer, né? Fulana, olha, hoje você vai falar com tantas pessoas. Ela vai ser a consultora que vai te chamar e vai falar assim, tá, Fê, eu preciso falar com 5 pessoas, igual você deu de dica, mas como? Aonde eu vou achar essas pessoas? Como eu faço isso? Por onde eu começo? Ela vai ser aquele perfil de pessoa que ela vai te perguntar tudo nos mínimos, você tem que detalhar, sabe? Todas as atividades que você der para ela, você tem que dar muito detalhado, muito explicadinho. Mas ela vai ser a única consultora que depois ela vai te chamar e te dar o relatório de tudo que ela fez. É uma das poucas.
A influente, esquece que ela nunca vai chegar com um relatório para você. Nunca. E ela vai te levar, ó, pela lábia. Você vai falar para ela fazer alguma coisa e ela vai chegar e dificilmente ela vai executar a tarefa. Normalmente ela coloca outras pessoas para executar a tarefa por ela. Ela vai ser a pessoa do marketing mesmo, do relacionamento, do oba-oba. Inclusive, é uma pessoa que ela vai ter que se segurar, porque às vezes ela vai fazer uma visita para alguém, né? Vai chegar lá para fazer uma sessão de beleza, ela mais vai falar da vida do papagaio, do passarinho e tal, do que executar a venda de fato. Ela tem que, né, buscar um foco, né? Que ela não tem muito foco para poder, né? Isso eu estou falando dos extremos, tá? Não estou dizendo assim, tem o perfil de dominante, influente, influente e dominante, tá? Estou dizendo assim, quem é extremamente influente, quem é extremamente dominante. O dominante ele é muito focado no resultado. Você der uma tarefa para ele fazer, ele vai, ele executa, ele não pensa muito bem, né? Ele vai e executa. Já a estável, né? A pessoa que tem um perfil de estabilidade, né? Estável dentro dela, é aquela que tudo ela vai analisar, ela precisa para ela poder fazer algo, ela primeiro precisa, ai, vamos ver. Ai, deixa eu ver com meu marido primeiro. Olha, tudo dela vai ser assim com muita calma, com muito estudo, com muito detalhe, sabe? É uma pessoa que vai ter você vai ter muita dificuldade de pegar a resposta dela na hora, né? Tomar a decisão dela ali na hora. Ela vai precisar analisar tudo e todos para depois ela tomar a decisão dela, tá? Então, no nosso ramo, é muito importante que vocês façam um pouquinho desse estudo, sabe? De perfil comportamental, até para você entender quem que você está liderando, né? Qual a habilidade. Por exemplo, se eu tiver alguém com esse perfil, né, de estável na minha unidade, se eu pedir ajuda para essa pessoa, para qualquer coisa, ela nunca vai negar ajuda. Nunca. É aquela pessoa que ela vai estar sempre pronta para te ajudar. Sabe aquela pessoa que é do cafezinho, que é da arrumação, que se você precisar decorar a sala para algum evento, ela vai estar ali, ó, pronta para te ajudar, sabe? É aquela pessoa preocupada no próximo. Já a Conforme, se você precisar fazer algum evento, Fê, pode deixar comigo. Ela vai fazer a lista de tudo. Ó, para você fazer esse evento, você vai precisar disso, daquilo outro. Ó, eu vou fazer a pesquisa de preço. Ó, em tal lugar tá mais barato e não sei o que e tal. Já a dominante é aquela que assim, ó, quando que é a festa? Ah, é hoje? Então bora lá, vamos fazer, vamos acontecer, lá. Já a influente vai chegar, fulana, vem cá, preciso de você fazendo aquilo. Ciclana, você faz aquilo outro, né? E ela própria não faz nada. Ela só vai delegando. Bora, meu povo, trabalhar, meu povo. Não é mais ou menos isso, Paula? É mais ou menos isso, Fê. Aí minha mãe me fala assim, você gosta muito de dar ordem. Eu dou ordem, dou ideia, mas não boto a mão na massa. Na cozinha, né? Quando é para fazer alguma coisa de comida, outras coisas eu boto a mão na massa, sim. Mas tem coisa que você só quer dar ordem, botar a mão na massa. Não, minha mãe, eu só estou dando ideias, sabe? Ideias para fazer. Aí ontem, lá no meu evento, né, teve muitas consultoras e teve uma consultora nova também, de uma futura diretora minha. E essa minha futura diretora, ela é sim, né? Ela é dominante e fluente. E aí ela agora cadastrou a menina que é conforme estável. E a menina não quer conta, não tem nem Instagram, para ter noção. Não quer tirar foto. Né? Ó, Paula, vem aí, Paula, porque tem que ter Instagram, Paula, porque tem que tirar. Eu, fulana, calma, senão tu vai botar a mulher para correr, amiga. Calma. Calma, porque senão ela vai achar que precisa fazer vídeo, precisa fazer. Deixa ela entender o porquê precisa. Porque senão, meu amor, se juntar eu e tu aqui, duas influentes dominantes, a bichinha vai correr, mas nunca vai botar o pé aqui. Aí, como eu já tenho mais essa maturidade, esse conhecimento, né, desses perfis, o aprender a ouvir mesmo, eu falo muito, mas aí, com essa minha liderança, né, desenvolvendo, eu estou parando mais para escutar, para poder saber o que é que vai sair da minha boca para poder ajudar essa pessoa. Mas isso já era assim? Não. Estou no processo, na caminhada, e é bem difícil lidar com aquelas que é mais conforme, estável, porque, meu Deus do céu, de novo a mulher vai perguntar a mesma coisa. Aí você, calma, Paula, ela não é como você. Eu mesmo fico brigando comigo mesmo, né? Calma, Paula, ela não é como você, deixa eu parar aqui. Aí tem uma que fica mandando mensagem, aí eu ligo logo.
fulana, porque daqui que ela me responda, eu fico matutando o que é que vai falar. Ô, amor, tu pode falar agora? Tu pode, minha querida? E aí eu converso logo, já vejo qual é o ponto que ela está em dúvida, ali eu já organizo ela e sigo. Porque ficar perguntando ali naquela conformidade incomoda. Mas aí incomoda de um bom sentido, né? É bom que pergunte. Sim. Mas quando a gente já sabe disso, a gente já leva. Então, em vez de eu ficar digitando com ela no WhatsApp, eu prefiro logo fazer a ligação. Porque aí eu já alinho tudo e sigo. Mas é exatamente isso aí. Bem saber dominante, né? Bem dominante. Já vai, bem resolve, dominante. Pronto, acabou. Né? Acabou o problema. Já vai, resolve. Mensagem, não, você pode me atender, que aí eu já resolvo e vou embora. É bem por aí. Mas isso é muito importante, né? Essa questão dos dons, né? E graças a Deus, hoje a gente tem esse estudo que nos ajuda muito, né? Que é o estudo do perfil comportamental. Então, quem puder estudar, tem até um livro do Paulo Vieira que fala, se eu não me engano, é Decifrando... não sei o que, Decifrando Pessoas, alguma coisa assim. É um livro do Paulo Vieira que fala, né, que ele explica cada um detalhadamente dos perfis comportamentais, e é bem importante, isso ajuda muito. Quando você entende, por exemplo, aqui em casa, quando eu entendi o perfil do Fábio, hoje eu entendo um pouco das atitudes dele, né? Então, só para citar um exemplo para vocês, às vezes eu tinha uma entrega para fazer, e aí a gente, bom, tá programado que a gente vai para a igreja, tá? Tá. E aí eu tinha uma entrega para fazer, só que eu não falava para ele, amor, ó, eu preciso fazer uma entrega, a gente vai para a igreja, só que vamos desviar o caminho, tipo assim, é na rua do lado, um exemplo, né? A gente tem que desviar assim, sabe? Fazer um negocinho assim, só para poder deixar, às vezes, na portaria da pessoa. Eu não ia nem entrar, eu não ia nem falar com a pessoa, só ia deixar na portaria. Menina, esse homem ficava virado no giraia. Quando eu entrava dentro do carro com uma sacolinha, que ele já olhava assim, ele falava, onde você vai com essa sacola? Né? Tipo assim, a gente vai para a igreja, você não vai fazer entrega. Eu, amor, não, eu vou entregar ali, porque eu sou muito prática, né? Então eu ficava imaginando, bom, eu não vou gastar gasolina para eu ir antes. Pô, a gente já vai para a igreja? Na hora que eu for para a igreja, só dá uma desviadinha ali no caminho e deixa, né? Para ele era morte. Gente, vocês não têm noção. Era cada discussão dentro do carro. Pô, porque você não falou? Porque não sei o quê, pirirei, parará. O Fábio, peraí, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo qual é a tua dificuldade, né? Porque a minha cabeça ela é tão prática em relação a isso que, para mim, eu não tinha necessidade de eu avisar para ele, sabe? Porque, gente, é um desvio. Ou então, às vezes, não precisava desviar. Ele ia passar na porta, ele só ia ter que parar, eu descer, colocar na portaria e voltar para o carro. Mas para ele isso já é um absurdo, gente. Então, hoje, como eu sei que ele é conforme, que ele precisa ser revisado, que eu tenho que... Ele tem que fazer toda uma programação mental, só do fato dele ter que dar uma freadinha. Hoje eu entendo. Então, hoje a gente já não briga mais, porque eu já aviso, ó, tudo bem, a gente vai para a igreja, só que, ó, surgiu uma venda agora, tá? Tem que avisar, ó, a venda surgiu agora, porque também se ele sabe que eu já tinha feito essa venda, por que você não entregou antes? Porque não sei o quê, né? Ó, a venda entrou agora, eu acabei de vender, dá pra gente... E outra, eu nem posso assim, eu tenho que perguntar, porque ele tem que comandar, entendeu? Ele tem que ser o cara que dá o aval. Podemos passar lá no caminho que a gente for para a igreja? Aí ele fala que sim, aí tá. Tipo assim, sabe aquela mulher sábia que, que finge que o marido que manda? É mais ou menos assim, para não dar confusão, minha gente do céu. Mas eu tive que entender, faz parte do perfil dele, ele é assim. E se eu quero viver bem com ele, eu tenho que entender que ele é assim. Então não me custa nada, eu já entendi. Então não me custa nada, ó, avisar. Às vezes eu esqueço, às vezes não sei TT, eu falo, ai, amor, desculpa, eu esqueci. Eu esqueci que eu precisava ter te avisado antes, mas eu tô avisando agora. Será que você pode fazer esse favor para mim? De dar uma freadinha aqui, ó, na porta da cliente, só para deixar essa sacolinha? Porque senão vira aquele TT, aquela briga e pensa, né? Quer falar, Aline? Era só para comentar que a Jane colocou aqui, né? Como que faz para saber os traços? É necessário estudar o perfil comportamental, para você descobrir ali qual que é o grau, né? A maioria das pessoas tem os dois ali que mais se destaca. Que se influenciam, né? De acordo com as atitudes da pessoa, o comportamento da pessoa, e tem dois mais baixinhos que basicamente ficam ali meio zerados. Então, se você estudar sobre perfil comportamental, acho que até o Oscar, né, Fer? O Oscar é especialista. Dani, isso. Ele é especialista, ele faz um trabalho bem incrível com isso. E eu descobri também o meu perfil por conta, né, do estudo lá que ele faz,
e a Qual que é o seu, especialidade que ele Aline? tem. O meu é influente e estável. Uhum. Fica ali. Bem os exemplos que você deu, tava bem aqui. É isso. É. Sou eu, essa pessoa. E o teu marido, você sabe? Conformezaço, nossa. Ai, eu não posso desviar um segundo. Se ele não souber do que tá acontecendo antes, ele pira, mas é uma piração real, assim. Você fala, meu Deus, mas não precisa. Só de ter saído do planejamento dele, de tudo que ele planejou, programou, já vira um desastre. É desafiador os conformes das nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, nos completam, sabe? Quando você pega um extremo aqui, outro extremo aqui, ele te completa. Por exemplo, o influente com o estável, eles completam um ao outro, né? Assim como o dominante e o conforme, eles também acabam, porque tudo aquilo que falta num dominante, que é organização, disciplina, fazer as coisas pautada, né? Em planilhas e tal, o dominante, quem é o dominante mesmo, muito extremo, eu tenho muita dificuldade com planilha, muita dificuldade de me organizar. No entanto, no meu início de Mary Kay, gente do céu, eu tinha uma entrega aqui, outra ali, outra acolá. Eu fazia sabe? O Fábio me ensinou, ó, você tem várias entregas no dia? Faz um roteiro. Então, hoje, ele me ensinou a fazer um roteiro de entregas, um roteiro de atendimentos, né, e tudo mais. Então, isso ajuda bastante, tá? Então, é isso, é reconhecer o valor e a contribuição que cada pessoa pode nos dar, porque cada pessoa vai ter um perfil diferenciado do que nós, né? Vai ter um dom, um talento específico para alguma coisa, né? E para a gente poder conseguir melhorar, né, quem está ao nosso redor, entender qual que é o funcionamento de cada pessoa, no que aquela pessoa ela é boa. Então, procure exaltar aquilo, porque cada pessoa vai ser boa em algo. E não existe um ser humano que, né, que às vezes tem pessoas que falam, eu já peguei consultoras, né, pessoas assim ao meu redor falam, eu não sou boa em nada. Para com isso. Para com essa mentira aí, né? Para de acreditar na mentira que o diabo quer instalar na tua cabeça, né? Todos nós fomos dotados de dons e talentos. Basta você descobrir qual é o teu. E exalta isso. E não queira ser, tá? Não queira ser igual, por exemplo, assim, ó, a Dani é uma pessoa que eu super, né, super admiro no negócio Mary Kay, mas eu nunca vou ser igual a ela. Ela tem o dom e o talento que Deus deu a ela, como eu tenho o meu dom e o talento que Deus me deu. E se eu ficar só olhando para o dom e talento que ela tem e ficar assim, ai, porque Deus deu esse talento da comunicação para ela, porque ela é uma comunicadora nata, ai, porque ela é isso, todo lugar que ela chega, ela se relaciona bem com as pessoas, ah, ó céus, ó vida, e não enxergar aquilo que Deus colocou em mim, esquece, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu nunca posso comparar a minha trajetória com a trajetória dela, né? Cada pessoa tem a sua trajetória e cada pessoa tem a sua vivência. Cada pessoa vai ter o seu olhar, né? Então a gente tem que saber respeitar isso, né? O ponto, né? E o chegar de cada um em determinados lugares, né? Às vezes você chegou na carreira Mary Kay de forma muito rápida, né? Muito decidida, muito e tal, e às vezes a gente quer acelerar esse processo do outro, né? Então cada pessoa vai ter um tempo de amadurecimento para determinadas coisas, e a gente tem que saber respeitar isso. E cada um vai construir a sua história da forma que tem que ser, tá? Nós também como líderes a gente tem que tomar esse cuidado, né? De não acelerar muito o processo de outras pessoas, senão essa pessoa ela cai fora mesmo rápido, né? Você faz dela como gastos ariscos, né? Se você forçar muito querer dar carinho para um gatinho, que ele é muito arisco, ele vai embora, ele te abandona, ele vai embora da tua casa mesmo, né? Mesmo tendo comida, aconchego e tudo mais ali, ele vai embora, tá? E o quarto, incentivo. Nós devemos incentivar as pessoas baseada na necessidade de cada um, né? Então, assim, também procurar ver quais são os pontos fracos, mas aqueles pontos fracos que aquela pessoa deseja trabalhar nela, tá? Porque às vezes a gente como líder identifica um ponto fraco numa determinada pessoa e a gente quer trabalhar a todo custo aquele ponto fraco. E às vezes aquele ponto fraco que eu identifiquei nem é o ponto fraco dela, nem é algo que ela quer trabalhar nela, nem é algo que ela quer aprimorar nela.
Então, a gente tem que procurar tratar cada pessoa de forma individual, né? Tem a frasezinha da nossa regra de ouro, né? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Na verdade, eu mudaria essa frase da seguinte forma: faça ao outro aquilo que ele, né? Trate ao outro como ele desejaria ser tratado, não como eu. Porque muitas vezes eu vou desejar ser tratada de uma determinada forma que não vai agradar o outro. Então, a gente tem que buscar tratar o outro, agir com o outro como ele gostaria que agíssemos com ele. Como ele gostaria dele próprio ser tratado. Tá? Agora, do 1 ao 26, né? Ele vai tratar sobre... Só para completar aqui. Ontem uma consultora minha falou assim, Dira, eu vou fazer um curso de moda. Eu falei, pois faça, minha filha, porque você vai se dedicar muito, você já é moda, você já é estilista. Ela tem assim, aquele nariz assim, a gente fala nariz, não é um nariz empinado, para o lado de moda, porque eu sou bem leiga negócio de moda. Ela é toda então, fashionista. E ela é toda assim, para você, pois faça, que vai desabrochar tão fácil em você, porque você já é a cara da moda. E se você se aperfeiçoar nisso aí, amiga, vai ser até bom para fazer minhas roupas, me botar nos eixos aí, porque eu não sou muito ligada, e aí tu já me ajuda. E eu já te ajudo em outra coisa. Então, você vê, né, na pessoa, e quando a pessoa vem e te fala, e a gente empodera, né? E aí vai ser uma estilista aí top, e Mary Kay junto não vai impedir ela. Com certeza, uma consultora de imagem, beleza e estilo, né? Isso, ela falou... uma consultoria de imagem. Vai ser ótimo para Mary Kay. Os cursos de colorimetria super vai ajudar. Eu fiz um curso de colorimetria há umas semanas atrás com a Sabrina Santos. Amei de verdade. E já estou começando a aplicar isso, sabe? Já tem umas pessoas aqui ao meu redor que eu já estou praticando e tudo mais. E isso tem me ajudado muito. Até sexta-feira agora eu fui atender duas moças, né? E já vendi a consultoria, dei a aula de automake, né? E consegui aplicar muito, porque inclusive na aula que eu estava dando para ela de maquiagem, ela falou assim, menina, aí quando terminou a aula, ela ficou toda hora se olhando no espelho, né, e tal, e se olhava. Ela falou, ai, posso pegar meu vestido? Que ela vai ter um casamento, né, onde ela vai ser madrinha. Aí, posso pegar meu vestido para você olhar, só para você me falar se eu acertei no tom do vestido e se essa maquiagem aqui que eu já fiz, eu já posso? Falei, claro, ela foi lá, pegou o vestido, mostrou, e de fato, assim, pelo pouco que eu sei, eu acho que eu consegui identificar ela como dentro da paleta de inverno frio, né? E a cor do vestido dela caiu exatamente com a paleta de inverno, né? A maquiagem que a gente escolheu, a cor do batom que ela escolheu, né? Então, agora eu estou procurando me aprimorar nas cores, por exemplo, assim, dos batons da Mary Kay, quais são mais frios, quais são mais quentes, né? Então, isso ajuda muito, né? Então, eu sempre falo isso para minha consultora, assim, ó, quer se destacar aonde você está, procura, faz cursos que possam te aprimorar, porque porque a gente lida com o ser humano, gente. Então, tudo que nós fizermos que vai aprimorar o nosso conhecimento, a gente consegue aplicar no ser humano, sabe? Isso vai trazer vivência para nós, vai aprimorar o nosso conhecimento no nosso negócio. E essa questão de incentivar as pessoas, né? Gente, incentive o máximo, sabe? Porque aprendizado nunca será jogado fora, nunca. Então, vamos lá, o ser prestativo, né? O parâmetro do nosso comprometimento é a ação, tá? Ó, Tiago lembra que nós somos chamados a servir uns aos outros, né? Tem até um versículo na Bíblia que fala, aquele que quer ser o maior, que seja servo, né? Então, isso aqui é algo muito importante, né? A gente tem que entender que aqui nós viemos para esse mundo para servir uns aos outros, tá? A medida do nosso comprometimento não é nosso discurso, e sim nosso exemplo de vida, né? Então, não é o muito falar, é o agir, né? Acho que a gente comentou isso, não lembro se foi na aula passada ou se foi nos outros encontros. Foi na introdução, filho. Ah, verdade. Foi na introdução. Aí, ontem mesmo, vivemos isso, né? A questão do agir. Ontem desci, teve aqui no meu espaço, não sei se você viu meus stories. Né? Eu vi um pouquinho, até vi que você postou. Acho que não foi no grupo, não foi? No grupo, não, no grupo da Dani lá. Foi.
Aí a gente fez uma homenagem, que assim, o que dá para ela, né? O que dá, porque tem tudo. E aí a gente vai tocar o coração da DC, né? O reconhecer, a gente fez uma homenagem, e essa homenagem ficou ali muito marcante. Eu falei para ela, DC, a minha equipe ama muito você. Ama, não é a gente estar aqui hoje em respeito a você, mas só pela elas estarem na telinha ali, quando você está, é um sinônimo de amor e de respeito, né? Pela Nacional, estar na sala, dando treinamento. E quando eu chamo a minha equipe, elas entendem. Então, a nossa confirmação de teu amor é quando a gente está nos treinamentos com você. É a respeito à pessoa que você é. Então, não adiantava eu ficar ali falando que minha equipe é isso e aquilo. Não, eu estou falando e você comprova conforme quando elas estão lá, né? Então, ali já é a maior prova de amor que a gente tem. E aí foi assim, foi muito lindo ontem. Ai, que legal. Ela vai se aposentar, Paula? Vai, ela só vai ficar até 2023, até para o ano, né? Ou seja, só tem 6 meses. Ah, então até janeiro de 2023 ela fica? Eu acho que ela vive ainda o seminário, né? Vai ser o último seminário dela. Aí a tua área vai se tornar GoGive? Aí eu nem sei, Fê, eu já estou aqui preocupada ao mesmo tempo com isso. Você, a gente vai para onde descer? Quem que formou a Decir como nacional? Sandra Lima. Ah, não, então acho que vocês sobem para a área da Sandra. Eu acho que sim. Você é qual geração da Dercy? Eu sou segunda geração. Eu acho que você fica para Sandra Lima. Porque Sandra Lima não vai se aposentar agora, não, só Desci. Ah, tá. Entendi. Eu acho que é isso. Tem outras diretoras aí que vão também, que eu não esqueci o nome agora. Agora, as descendências, né? A descendência mais para baixo, aí é capaz de ficar GoGive. Acho que nem todas sobem para Sandra Lima. Foi o que aconteceu comigo, né? A minha nacional, ela se aposentou e eu fiquei GoGive. Ah, tu também, né? Porque a Dani é de Desci, mas Dani é abaixo de Desci. Dani Fontana. Isso, Aí não muda nada, né? A área da Dani não muda nada, porque a área da Dani já é da área Dani Fontana. Sim, sim. Não, eu tô falando caso se descesse, né? Aí ia ficar junto com vocês, mas acho que a gente... Isso. Mas, por exemplo, se a Dani, sei lá, se não tivesse a Rose Aguiar e não tivesse a Dani, ela se tornaria um GoGive. Ah, entendi. Entendeu? Eu acredito geração que sim. Mundo novo. É isso aí, então vamos lá. Mas a gente já está preparando minha área nacional. É isso aí, tá certo. É isso mesmo. Líderes devem agir de acordo com seus valores. A ação é o termômetro e não as palavras ou os pensamentos. Então, Tiago prossegue nos apresentando 6 figuras e 6 princípios que fundamentam, né, esse ensino. Então, a figura 1, né, que é o rico e o pobre, que a gente vai encontrar lá nos versículos de 1 a 4, né? Então, ali, quais são os motivos, né? Os fundamentos, né, que figura essa ilustração aí do rico e do pobre. Motivos egoístas impedem a realização de um ministério que preconiza o servir, né? Então, a pessoa que ela não tem aquela capacidade de olhar o próximo, né, e enxergar os seus dons e talentos em cada uma das pessoas, aquele líder que faz acepção de pessoas, né, e tudo mais, né, acaba tendo motivos egoístas, né, e que vão impedir a realização, né, dessa questão do servir, que é tão importante, né, dentro de um líder. A figura 2, o legalista. Obedecer às leis não poderá nos salvar, mas seguir a Jesus, sim. Né? Não é a obediência à lei que vai trazer a salvação para nós, né? Que vai fazer com que a questão ali como é que fala da fé, né? A fé sem obra. A fé sem obra, ela é morta, né? Como é que eu posso dizer que eu amo a Jesus se eu não sou capaz de servir o meu próximo? Né? O ato de amor eu amo pela fé, por crer nele, por acreditar nele, por acreditar no sacrifício que ele fez, né? Então essa é a fé que eu tenho. Mas se a minha fé me impedir de ajudar o meu próximo, a minha fé está sendo morta, né? A figura 3, o hipócrita, uma forma de viver que nada custa, vale menos do que nada.
Figura 4, o insensato. O insensato. Uma fé que está apenas na cabeça é uma fé morta. É aquilo, né? Novamente, a fé sem obras. A obras por si só, o fato de eu só querer ajudar o meu próximo, né? E não crer em Deus, não crer, né, no sacrifício de Jesus, também não vai me trazer benefício algum, né? A fé, a obra em si só, ela não vai te salvar, né? Uma coisa tem que estar ligada à outra. A fé, ela salva. Mesmo a fé até sem obra, tá? Porque tem pessoas que elas passam a crer em Jesus nos últimos dias da vida dela, então ela não teve tempo de praticar, né? Algumas obras ali, baseado na fé que ela teve. Vai salvar. Mas, né, a gente tem que tomar cuidado, né, de dizer assim, o quanto a gente ama Jesus, falar de Jesus, crer em Jesus. Mas o quanto as tuas obras, né, estão refletindo na fé que de fato você, né, profetiza aí ter, tá? Ô, Fê, ontem eu conversei com o Cristiano sobre isso, sobre a fé e a ação. Que eu perguntei para ele como foi que ele me conheceu. E ele falou que já vinha vindo meus stories, mas ali meio tímido, de curtir, de conversar, meio pela moita, né? Ele falou assim, por trás das câmeras, mas vendo e aplicando algumas coisas. Até que ele pegou, curtiu um filtro meu. E aí, a partir dessa curtida desse filtro, ele falou assim, eu vou salvar. Me gerou curiosidade, eu fui lá conhecer ele. Nesse conhecer, ele já veio, já se destravou, fez a live, está aqui com a gente. E aí eu falei exatamente isso para ele. Deus, Cristiano, te deu a oportunidade de tu me conhecer, mas ele não ia fazer você curtir lá o filtro, que dependia da tua ação, do teu dedo de chegar lá e falar. E foi a partir do momento da tua ação, de falar que ia salvar simplesmente um filtro, a gente criou toda essa conexão, esse destravamento, né? Então, bateu exatamente isso aqui, a fé e a ação. Isso aí, a fé e a E ação. teu marido já está chamando. Mas dá tempo de finalizar tchau. aqui. Vai. 5, Abraão. A fé justifica a vida e as obras justificam a fé. Bacana isso, né? Ó, a fé justifica a vida e as obras justificam a fé, né? E figura 6, né? Raabe. Um passado indigno é superado com um presente que se provou por meio das obras. Ou seja, Raabe, né, foi uma das mulheres que ajudaram, né, os servos de Deus. E ela era uma mulher considerada indigna, né? Peraí. Andréia, vou precisar sair, fique com Deus. Tá bom, Andréia, sem problemas. Deve ser essa que está com o nominho de iPhone. Então, ela era considerada uma mulher indigna, né? Mas tudo isso foi superado com um presente que se provou por meio das obras. Ou seja, o ato dela ajudar, né? Os servos de Deus. E ali, né? Deus trouxe luz à casa dela por conta desse ato dela, né? De ajudar homens que estavam ali servindo a Deus. É isso, minha gente. Ficamos por aqui no estudo de hoje, né? Na próxima quarta-feira, que é o nosso próximo encontro, vamos fazer aí, né, o estudo do capítulo 3. Tem um perfil aqui de liderança para a gente conhecer, né? Vai trazer aqui um esboço sobre o perfil de liderança do Tiago, né? Desse autor aqui do livro. Tá? A gente vai conhecer um pouquinho do perfil dele. Mas o capítulo de hoje ele se encerra com acho que com esse aprendizado, né? Da gente tomar cuidado de fazer acepção das pessoas e entender que amor deve ser incondicional, né? Quando se fala de um ser humano ele é único, né? É um ser precioso aos olhos de Deus. E cada ser humano tem os seus dons e os seus talentos, que cabe a nós, né? Se nós tivermos sabedoria
para identificar o dom e talento que cada pessoa que está ao nosso redor tem, e se a gente souber ajudar essa pessoa e cada vez mais aprimorando os seus dons e talentos, a gente entender que nem todo mundo é igual a nós, né? Nós temos um perfil, nós temos um jeito de ser. Às vezes a gente vai atrair muito das pessoas que são iguais a nós, mas vão chegar pessoas que são muito diferentes de nós. Mas que a gente tem que ter essa visão, né? Essa sensibilidade de perceber o outro e ajudar esse outro, né? A se identificar, né? Quais são os seus dons, os seus talentos, quais são os seus valores também, porque isso também a gente precisa levar muito em conta, né? Então, fica a minha dica aí para que vocês possam estudar um pouquinho mais sobre perfil comportamental. Busquem lá o livro. Depois eu vou buscar aqui o meu livro. Se eu não tiver emprestado para ninguém, se ele tiver aqui em casa... Eu já tirei, Fê, a bateu foto lá. Achei, já botei lá no grupo já. Ótimo, perfeito. Então, olhem lá depois essa sugestão aí de leitura, ela é muito legal, né? Traz bastante aprendizado para nós, para a gente poder conhecer as outras pessoas, né? Então, isso vai ajudar muito até a gente colocar mais em prática esse versículo, esse capítulo aqui da Bíblia, tá? Conhecer o próximo, né? Isso ajuda muito no relacionamento. Tá bom, minha gente? Vamos tirar nossa foto. Vamos. Faz a pose, gente. Quem A vai tirar? foto. Trava na beleza. Bora. E ele Olha cabelo, a foto. Ó, lindona, hein, Paula? Bora lá. Arrasou. Depois, Foi? Cristiano, eu vou assistir. Foi, Aline? Foi? Pronto. Eu quero assistir aí o treinamento que ficou gravado lá no teu Insta, vou assistir, vou compartilhar com a minha unidade, mas já vou deixar aí o convite, hein? Quero escutar o Vive a Cores aí, se você puder um dia, né, trazer aí um pouquinho da tua história de vida para a minha unidade, eu vou amar ter você aí numa reunião de unidade minha, tá bom? Oi, Fê. Tô um pouquinho bem tímido ainda, né? Tô conhecendo ainda as meninas, mas o convite tá aceito, tá? Vou ficar muito feliz, honrado, sim. Ai, tá que bom. Que ótimo. Obrigada pela tua presença aí hoje. Participe mais vezes aí conosco, né? Acho que a Paula te avisou que é toda segunda, quarta e sexta. A partir das 5h20, às vezes a gente dá uma atrasadinha ou outra, mas estamos aí, né? 5h30, certeza a gente já está começando aqui. Tá bom? Ok, tá bom, então. Obrigado. Um ótimo dia para todas as meninas aí. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, meninas. Um ótimo dia para todas vocês, viu? E estamos juntas no 3º capítulo para quarta-feira, tá? Estudem para a gente poder enriquecer cada vez mais o nosso estudo aqui, o nosso aprendizado juntas, tá bom? Beijos. Tchau. Tchau, tchau.